E aí, gente, tudo bem? Hoje eu quero pensar com você numa proposta de reflexão assim bem pessoal, para você pensar bem no seu coração e como anda a sua vida e a sua relação com este Deus tão maravilhoso a respeito de quem a gente vem falando ao longo dos nossos muitos cafés. O texto que eu vou ler para você está na segunda carta de Paulo aos Coríntios e ele cita um episódio que aconteceu lá no capítulo 34 do livro de Êxodo, na vida de Moisés. Só para te contextualizar, ele vai lembrar ao povo da cidade de Corinto que na história do judaísmo, na história das raízes do povo hebreu, os israelitas, Moisés tinha um tempo em que ele frequentava a presença do Eterno. E na relação que ele tinha com Deus, algo de maravilhoso acontecia nesta entrega de Moisés ao Senhor, que quando ele voltava do monte do Senhor, o seu rosto resplandecia. Mas o tempo passou, o resplendor do seu rosto começou a minguar e Moisés passou então a usar um véu. Quando descia do monte, o véu cobria o seu rosto. E o apóstolo Paulo relembra esse episódio para propor aos coríntios uma reflexão muito preciosa ao tipo de espiritualidade que eles estavam vivendo. E é isso que eu gostaria que Deus falasse ao seu coração hoje. Então eu vou ler aqui no capítulo 3, versos 13 em diante. Diz assim o apóstolo Paulo: Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ele está falando aqui de religiosidade, de ler a respeito da aliança com Deus com um véu sobre os olhos. E ele continua: Não foi retirado, porque é somente em Cristo que o véu é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, essa história do véu que permanece sobre os corações e impede uma leitura fiel e o véu que é retirado quando há conversão a Cristo, isso propõe diante de nós uma possibilidade de refletirmos de maneira genuína sobre como está o nosso coração. Hoje em dia, nós temos visto, infelizmente, este véu ainda cobrindo muitos corações dentro das igrejas cristãs, Brasil afora. Nós temos visto em alguns momentos este véu que Paulo fala aqui da tradição religiosa, uma tradição tão forte que me impede de enxergar a verdadeira espiritualidade em Cristo. Em alguns outros segmentos existe um véu que eu poderia chamar talvez de o véu da prosperidade, né? Uma ênfase tão grande no acúmulo, no ganhar, no sucesso, que isso permite de se enxergar propriamente a Cristo. Às vezes o véu do triunfalismo, onde percebe-se ou imagina-se que a vida do cristão tem que ser sempre um sucesso, um triunfo, uma vitória. Você entende que tudo isso, a tradição, o triunfalismo, a ideia da prosperidade a qualquer custo, tudo isso é como este mesmo véu que esteve um dia sobre o coração do povo israelita que o impedia de ler e de entender a vida com Deus propriamente? Aí Paulo continua dizendo: porém, quando há conversão a Jesus Cristo, o véu é retirado. O que é que acontece na conversão? Os olhos são descortinados para se perceber a realidade de Deus e do mundo de uma maneira plena, correta, apropriada. Eu quero te lembrar do episódio em que o próprio Jesus vai dizer que existe uma evidência de conversão. É quando Jesus está na casa de um publicano, cobrador de impostos, judeu, chamado Zaqueu. Zaqueu, após o encontro com Jesus e após o véu ter sido retirado de diante dos seus olhos, ele olha ao seu redor e diz assim: Eis que estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei outras pessoas, vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus diz: opa! Aí houve conversão. Jesus está dizendo isso não apenas porque o sujeito aprendeu a desapegar e vai dar o que tem aos pobres, não é só isso, mas porque aquele camarada está vencendo algo muito importante.
Ali houve conversão porque o véu que estava sobre seu rosto e que olhava para o mundo apenas como oportunidades de ganho próprio, de triunfo, de enriquecimento, este véu caiu e agora ele pode viver a coerência de uma vida que aplica na prática cotidiana, na ética com o seu próximo, os valores do reino de Deus. O véu estará sobre o rosto e, portanto, cobrindo as vistas de todo mundo que ainda vive de maneira incoerente, dizendo que crê em algo, mas vivendo algo que contradiz isso que diz crer. Então eu oro para que hoje, nesta reflexão, você pense de fato que tipo de véu cobre o teu rosto. É da tradição religiosa? A tradição que te faz achar que a igreja é mais importante do que Jesus? É um véu que te diz que quem está em Cristo tem que ser rico, triunfante e toda essa balela que a gente vê por aí? Se você ler a palavra de Deus com um coração em Cristo Jesus, o véu vai cair e você poderá experimentar uma vida coerente entre aquilo que você diz crer e aquilo que se traduz em prática na sua ética e vivência cotidiana. Que Deus ilumine o seu coração hoje e te faça ser um cristão, uma cristã relevante para o bem do nosso mundo e para a glória de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.